galera, tudo bom com vocês? Beleza? Hoje vamos iniciar aí uma nova playlist do nosso canal, a playlist no qual eu lanço lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, alguns pequenos desafios relacionados aí à matemática, à geometria especificamente, nesse caso, pode ser envolvendo álgebra, mas no geral tópicos de matemática em que se associam diversos outros temas. Geralmente o enunciado é bastante curto, depende mais de uma análise de figura mesmo. Então, o que nós temos para essa questão? Então, supondo que nós temos aqui um semicírculo, né? Um semicírculo. Nós temos um triângulo inscrito nesse semicírculo, de maneira tal que um dos lados do triângulo coincide com esse diâmetro do semicírculo. Nós temos uma circunferência inscrita neste triângulo, e dentro dessa circunferência nós temos um triângulo formado pelos pontos de tangência entre a circunferência e o triângulo inscrito. A pergunta é bem mais simples do que essa explicação da figura que eu fiz para vocês. A pergunta é: qual é, então, a medida em graus desse ângulo beta? Tranquilo? A primeira informação que a gente tem aqui: se isso é uma circunferência, uma semicircunferência, o lado do triângulo faz parte do diâmetro, aqui nós temos uma propriedade matemática que se relaciona a ângulo central e ângulo inscrito. Então, se aqui a circunferência fosse completa, aqui nós teríamos um ângulo central de 180 graus, de maneira tal que o ângulo inscrito correspondente seria um ângulo de 90 graus. Isso é uma propriedade que pode ser entendida por dois lados, por dois modos. Mas o mais comum é a gente falar o seguinte, que toda vez que eu inscrevo um triângulo retângulo dentro de uma circunferência, a hipotenusa é um dos seus diâmetros, por causa dessa propriedadezinha que eu comentei com vocês. Se esse triângulo é retângulo, nós temos um ângulo de 90 graus ali, os outros dois ângulos agudos serão complementares, serão ângulos que somados têm que fechar em 90 graus também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ângulozinho aqui de x, por exemplo. Consequentemente, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 90 menos x. Daí aqui vai surgir uma propriedadezinha que eu só vou citar agora, mas no próximo slide eu demonstro ela para vocês. A propriedade diz o seguinte, que partindo de um mesmo ponto, dois segmentos que são tangentes, um ponto externo à circunferência, dois segmentos que são tangentes à circunferência são congruentes. Em outras palavras, o que a questão está dizendo? Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, e ele está passando de maneira tangente na circunferência, ele chegar até aqui e chegar até aqui, esses segmentos aqui terão a mesma medida. Certo? Na próxima tela eu explico para vocês isso. Isso acontece em outros casos também. Acontece aqui em cima, esse cara aqui vai ser congruente a esse cara, e vai acontecer aqui também, obviamente, com esse cara aqui também, certinho? Então, o que isso acarreta de importante para nós na resolução da questão? Acarreta que a gente cria ali, a gente visualiza três triângulos que são triângulos isósceles. Nesse caso aqui é um triângulo retângulo isósceles, tá? Então, se eu quiser, eu poderia chamar esses dois ângulos de 45 graus, mas eu não vou trabalhar com esse cara aí, vou trabalhar com os de baixo, só para a gente ter um desenvolvimento um pouquinho mais divertido. Então, o que acaba acontecendo? Os dois triângulos aqui mais embaixo, eles são isósceles. Significa que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E também significa que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Triângulo isósceles tem dois lados iguais, e, consequentemente, dois ângulos iguais, que são chamados ângulos de base. Pergunto, consigo representar esses ângulos tudo em função desse x? Se sim, show de bola, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? A gente vai desenvolver o seguinte raciocínio. Esse triângulo, que eu vou fazer aqui um contorninho em vermelho, esse triângulo vermelho, soma dos seus ângulos internos, ou de qualquer triângulo, né, é 180 graus. Então, a soma desses três ângulos é 180 graus. Se esses dois caras são iguais, para eu determinar a medida deles, o que eu teria que fazer? Pegar os 180 graus, diminuir desse valor x que já é conhecido e dividir por 2. E é exatamente essa a medida desse ângulozinho. 180 menos o x, sobra esses dois caras,
Tudo isso divididos por 2, eu encontro um deles. De maneira semelhante, a gente vai visualizar o outro. Valerá esse cara aqui, ó. Esse ângulozinho e também o de cima, eles são o resultado do quê? De 180 menos esse ângulozinho de 90 menos x dividido por 2. Então, ele é 180 graus menos 90 menos x. E olha que eu coloquei parênteses aqui porque a gente tem uma expressão composta. Tudo isso divididos por 2 também. E aqui, praticamente, a gente já encaminhou bem a resolução da nossa questão. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque aqui agora a gente tem o quê? A gente tem uma adição de 3 ângulos e a gente sabe qual que é o total. Esses 3 ângulos aqui tem que fechar em quanto? Tem que fechar em 180 graus. Então, dessa forma, a gente monta a seguinte relação. 180 menos x divididos por 2, mais o beta, que é o que a gente está querendo determinar, mais... Eu vou fazer o trabalho ali com os parênteses. 180 menos 90 mais x divididos por 2. Tudo isso tem que fechar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. É só desenvolver isso. O que vai acontecer aqui? Posso extrair o mínimo múltiplo comum de tudo. Posso dar uma melhorada, uma arrumada, alguma coisinha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou separar isso daqui em 2 partes, ó. 180 divididos por 2 é 90 graus. O x divididos por 2 eu vou colocar como x meios aqui mesmo. Mais o beta. Mais. Olha o que acontece aqui, ó. 180 menos 90 dá 90 divididos por 2. Dá 45 graus. Mais o x sobre 2. Tudo isso igual a 180 graus. O que aconteceu de bem legal aqui nessa questãozinha? Aconteceu que nós teremos um x meios e um menos x meios se anulando. Por que será que eles se anulam? Na realidade, quando eles se anulam e a nossa resposta vai ficar apenas dependente do beta, significa que independente do triângulo que eu formar, aquele ângulo beta vai ser uma constante. Ele não depende do ângulo x formado ali no primeiro triângulo inicial dentro do semicírculo. Então agora aqui a gente melhora isso. Beta vai ser igual aos 180 graus que já estavam ali na direita, menos 90, ficou 90, menos 45, resultou então em um ângulo de 45 graus. Essa é a resposta final. Esse beta é uma constante 45 graus, ele vai ser esse valor independente do tamanho do semicírculo, independente da posição, por exemplo, que eu escolho para esse vértice aqui, né? Porque esse ângulo x está diretamente ligado à posição desse vértice. Se eu coloco esse vértice mais para cá, esse x tende a ficar mais próximo de 90, esse mais próximo de 0. Mas esse beta não se altera. Tranquilo? E agora, para a gente só fechar o vídeo, eu vou explicar para vocês por que esses segmentos aqui, ó, são congruentes. Por que esse cara tem a mesma medida que esse? Por que esse cara tem a mesma medida que esse? Por que esse cara tem a mesma medida que esse? Então a gente parte de uma figurinha como essa. Então vamos chamar aqui de ponto P, um ponto externo à circunferência. Vamos chamar aqui de ponto A e de ponto B os pontos de tangência entre essas duas retas, que eu posso chamar aqui de reta R e reta S, com a circunferência. Circunferência de centro O, bem comum, estou usando basicamente as mesmas letras que a maioria dos livros trazem para a gente. Por que esses segmentos são iguais? Pelo simples motivo que se eu pegar esse ponto P e unir até aqui no O, depois pegar esse ponto O e unir nesses pontos de tangência, o que acontece com esses dois triângulos? Então aqui acontece o seguinte, a menor distância entre um ponto e uma reta é a distância percorrida de maneira perpendicular. Então esse ângulo aqui é um ângulo reto, esse ângulo aqui também é um ângulo reto. Essa é uma outra propriedade que a gente pode comentar mais para frente aí. O que mais que acontece? Essa medida aqui é o raio da circunferência. Vou colocar esse raio com R maiúsculo para não confundir com o nome da reta ali em cima. Tranquilo? Quando a gente olha, então, de qualquer forma, esse lado tem a mesma medida desse lado. Quando a gente olha esse segmento PO, ou OP, esse segmento ele é comum tanto ao triângulo de baixo quanto ao triângulo de cima. Vou marcar aqui com 2 risquinhos. Na realidade, esse segmento OP é a hipotenusa dos dois triângulos. Percebam que o triângulo OAP, o triângulo OAP e o triângulo OBP, eles têm as mesmas características. A gente chama esses triângulos de triângulos congruentes. Por quê?
porque eles têm um mesmo cateto, R, eles têm uma mesma hipotenusa, OP, consequentemente, por Pitágoras, o AP e o BP vão ter que ser a mesma medida, certinho? Então, esses dois triângulos são ditos triângulos congruentes, né? Não só semelhantes, congruentes, porque além de ter a mesma aparência, tem as mesmas medidas. Então, essa medida de PA e PB são iguais às medidas, então a gente diz que os segmentos são congruentes. Tranquilinho? Então esse foi o nosso primeiro videozinho aí dos desafios. Vai ter sempre um embasamento de uma ou outra propriedade, que sempre que possível eu vou explicando para vocês, além da resolução do próprio exercício. Resumindo, o nosso beta, procurado e perguntado lá nas redes sociais, vale 45 graus. Espero que tenham curtido, tenham gostado. Se inscreva aí no nosso canal, aguarde os próximos desafios. Até o próximo então. Tchau, tchau.